Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimos. Bem-vindo a mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Se você gosta muito das nossas histórias, deixe seu joinha, não esquece de deixar o seu comentário. E se você quer ver mais vídeos, se inscreva no canal e já curte a playlist que tá aqui embaixo no box de informação, que lá você vai ver todas as histórias que já passaram por esse canal. Bom, gente, a história de hoje, vamos lá, é da nossa amiga Sandra Góes, que nos mandou. Ela é advogada e ativista contra a violência doméstica aqui nos Estados Unidos. Ela mandou essa história. Essa história nós temos total autorização para contar aqui para vocês, que a pessoa quer muito que a gente conte para que sirva de exemplo para vocês. É uma história grande, então eu já te digo, pode pegar a pipoca, o sorvete, a guaraná, limpar a casa, passar a roupa, porque vai demorar um pouquinho para vocês terminarem de ouvir, então vamos começar logo. Bom, meu nome é Sandra Góes, sou advogada, ativista contra a violência doméstica e tráfico humano nos Estados Unidos. Trabalhei no caso de Aline, uma médica brasileira que reside nos Estados Unidos. Contra ela, um crime terrível foi praticado. Essa carta é chamada Carta de Impacto. É permitido que toda vítima de um crime, antes da sentença, pode falar o que quiser na frente da pessoa que praticou o crime contra ela. Essa carta que vocês vão conhecer agora foi feita por Aline e lida pela mesma na corte criminal, na frente do juiz e dos jurados, do promotor e do ex-namorado e familiares dela. Eu fiz a tradução para o português, uma vez que o crime ocorreu aqui nos Estados Unidos. Tenho autorização de Aline para divulgar o caso dela. Aline permitiu que o próprio nome fosse usado. O nome do namorado pode ficar com ele. É conhecido por todos. Uma vez que o apelido dele, que é o apelido dele, não o nome correto. Bom, então vamos lá. Qual foi a carta de Aline? Preciso relatar aqui quem eu era antes de conhecer Sam. Como fui criada, o que aconteceu comigo e quem eu me tornei hoje, para vocês saberem. Como o ato criminoso praticado por Sam alterou o curso da minha vida para sempre. Quero deixar claro aqui que em momento algum a intenção é ofender ou difamar o islamismo ou aos muçulmanos. Porém, muitos dos fatos por aqui relatados são fatos da cultura turca e alguns princípios do islamismo. Aline, sou brasileira, nasci em São Paulo e hoje eu tenho 26 anos. Meus pais são médicos, tenho um irmão. Desde muito cedo decidi que eu queria estudar medicina. Sempre sonhei ser pediatra como a minha mãe. Vim para os Estados Unidos fazer o último ano da high school. Ao finalizar meu curso, concluí 4 anos de biologia e ingressei numa das melhores faculdades de medicina do mundo, Yale School of Medicine. Fica em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos. Eu morava no campus da universidade. Eu tinha muitos amigos nos Estados Unidos. A cada 6 meses eu ia visitar os meus pais no Brasil e às vezes eles vinham me visitar também. Eu entrei na Universidade de Medicina quando eu tinha 21 anos, após finalizar 4 anos de bacharelado em Biologia. E a partir do 2º ano da universidade, eu já estava qualificada para fazer algumas matérias do último ano de medicina. Em uma aula de anatomia, eu então com 21 anos conheci um rapaz. Ele se apresentou, disse que o nome dele era Sam. Ele era 5 anos mais velho do que eu. Eu estava terminando o último ano de medicina e começaria a fazer o ano seguinte o período de residência de 4 anos. Gente, lembrando que aqui o curso de medicina na faculdade é um pouco diferente do curso de medicina na faculdade do Brasil, tá? Ele disse que a mãe dele também era médica e que seu pai era um homem de negócios bem-sucedido que vendia diamantes. Achei alguma afinidade entre nós, pois minha mãe é médica também. Na saída daquela aula, ele perguntou se eu tinha mais alguma aula naquele dia e eu disse que não. Então, ele me convidou para tomar um café no Starbucks e nós fomos. Ele me disse que morava com a família. A casa dele ficava apenas 35 minutos da universidade, em uma cidade conhecida como sendo uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, com grandes mansões. Quando eu cheguei lá, eu ia pedir um café e ele disse
Você tem que tomar esse chá, que aqui se chama chai latte. Você vai adorar. Eu experimentei, realmente eu gostei. Ficamos lá conversando por algumas horas e ele disse que ele seria um futuro cardiologista. Vocês já viram que no primeiro encontro ele já não deixou ela tomar o café que ela queria, né? Foi o que ele quis. Depois daquele dia trocamos telefone, mas nos víamos toda semana na aula de biologia. Na semana ele me ligava ou passava alguma mensagem perguntando como eu estava. Na universidade tinha muitas festas e eu convidei para uma das festas. Ele foi, porém notei que na festa ele estava com uma lata de cerveja na mão. Por horas e eu nunca o vi bebendo. Eu disse para ele que a cerveja ia esquentar se ele não bebesse. E ele me disse que ele não gostava muito de cerveja. Mal sabia eu que ali já começavam as primeiras mentiras. Durante a festa eu o apresentei para alguns amigos e amigas e lembro dele fazendo comentários: nossa, você tem tantos amigos homem? E eu brincando disse: aposto que você tem muitas amigas mulheres. Nossa amizade foi crescendo. Às vezes saímos para ir no shopping juntos ou almoçar, mas eram apenas amigos. Às vezes ele vinha me buscar e às vezes eu encontrava ele diretamente no shopping. Ele dirigia um Audi do ano e às vezes ele dirigia um Porsche. Eu tinha um carro Audi do ano também. Quando saíamos com os nossos amigos, ele não permitia que eu pagasse conta nenhuma. Eu insistia, pois éramos amigos, mas ele nunca me permitiu que eu pagasse nenhuma conta quando a gente saía. Com os 4 meses de amizade, comecei a notar que se eu não o visse na aula, eu sentia a falta dele. E um dia ele me disse que sentia saudades de mim porque não me viu em algumas das aulas. Comecei a perceber ali que estava nascendo uma paixão, vamos dizer assim, sem nunca nem termos nos beijado. Eu podia sentir que da parte dele também era dessa forma. As férias estavam chegando e eu iria para o Brasil ficar o mês de junho, julho e agosto. Eu retornaria às aulas somente em setembro. Houve uma festa de despedida e eu convidei ele. Ele veio no final da festa. Fomos dar uma volta a pé na cidade de New Haven. A cidade é bonita, romântica, lembra algumas cidades europeias. Aquela noite estávamos andando e ele pegou na minha mão e de repente, quando vi, a gente já estava se beijando. Ele parecia muito tímido e me pediu desculpas. Eu disse para ele que não havia por que ele pedir desculpas. Bom, no final da noite eu iria embarcar para o Brasil. No final da noite não, no final da noite chegou e eu iria embarcar para o Brasil daqui a 48 horas. Ele disse que me levaria para o aeroporto em Nova York, que fica a 1h30 da onde nós morávamos. Achei super educado dele. E no domingo ele me levou para Nova York. Almoçamos num restaurante muito bonito e depois ele me deixou no aeroporto. Assim que cheguei ao Brasil, tinha várias mensagens dele perguntando se eu tinha chegado bem, como eu estava. Todas as noites a gente conversava através do FaceTime por horas. Depois de um mês que eu estava no Brasil, Sam disse que estava com saudade de mim e queria muito me ver. No primeiro mês que eu estava no Brasil, Sam tinha passado 20 dias entre Budapeste e Praga. Eu amo viajar e ele também. Eu conheço 23 países e Sam 32. Quando ele disse que queria me ver, a primeira reação que eu tive foi: então venha para o Brasil. E ele disse: você está falando sério? Eu disse sim. Ele disse: então eu vou. Eu não acreditei muito, mas em menos de 1 hora depois ele me ligou e disse: a passagem está comprada. Fiquei surpresa e feliz. Eu disse aos meus pais que um colega meu da universidade viria passar férias no Brasil e eu havia feito o convite para ele ficar na nossa casa. Expliquei para os meus pais que ele também era filho de uma médica, que também era estudante de medicina. Meus pais disseram ok, sem problemas, que ele poderia ficar lá. Meus pais ainda me perguntaram se era somente meu amigo e eu disse que sim, que ele era somente amigo, porque era assim que eu ainda o considerava, né?
Na noite anterior à viagem dele, a minha mãe disse para pegar o sobrenome dele completo em caso de desencontro no aeroporto. Ele me deu o nome dele, que não tinha nada a ver com o nome Sam, como todos o chamavam na universidade. Quando falei para minha mãe o nome dele, ela me perguntou se ele era árabe, e eu disse que não, que ele era americano. Ele chegou na casa dos meus pais, foi muito bem recebido. No primeiro almoço que tivemos juntos, minha mãe perguntou de que origem era o nome dele. E ele disse que os pais dele são da Turquia, mas ele, a irmã e o irmão eram americanos. Minha mãe disse: "Ah, então você é muçulmano?" Ele disse sim. Então fez sentido naquele dia ele não beber a cerveja que estava segurando na mão dele. Lembra da cerveja? Minha mãe perguntou se ele era religioso, se ele fazia as orações. Ele disse: "Eu tento." Eu perguntei por que todos o chamavam de Sam e não pelo nome dele. E ele justificou que o nome dele era uma abreviatura de um nome turco que ele tem. Enfim, tivemos um dia legal, ficamos na piscina. No dia seguinte fomos para a praia com meus pais, com meu irmão. Meus pais têm uma casa de praia. Bebi várias cervejas na praia. Sam não bebeu. Saímos uma noite juntos, nos beijamos e dali começamos a namorar. Ele ficou 3 semanas no Brasil. Ao retornar aos Estados Unidos, Sam me convidou para ir à casa dele. Era um sábado à tarde de verão. Eu, sabendo que havia piscina na casa dele, levei meu biquíni. Ao chegar na casa, tinha vários rapazes na piscina e várias moças, todas sentadas lá fora, vestidas. E eu de short. Ele me disse por que eu estava de short. Perguntei qual era o problema. E ele disse que eu não poderia estar vestida daquela forma na casa dele. Eu não estava entendendo nada e disse que eu tinha levado biquíni. Ele perguntou se eu tinha ficado doida. Aí ele me disse que eu jamais usaria short ou biquíni na casa dele. Então questionei qual era o problema, pois no Brasil eu usei quando fomos à praia. Ele disse que no Brasil eu poderia, porque é o meu país. Mas não na casa dele, pois eles eram muçulmanos. Ele me deu uma calça da irmã para vestir em pleno dia de sol super quente. Eu deveria ter saído dali aquela hora correndo, mas não prestei atenção nos sinais bandeirosos e estupidamente comecei a seguir as regras da cultura dele. Ele me apresentou aos pais dele. Achei vários fatos culturais diferentes, tais como os homens não se misturarem com as mulheres quando estavam dentro da casa. Os homens, amigos do Sam, estavam almoçando numa sala, numa ala da casa, e as mulheres estavam em outra ala da casa. Eles não se socializavam. Totalmente diferente da minha cultura, onde mulheres e homens dividem a mesa no jantar. Eu sempre amei maquiagem. Eu tinha centenas de maquiagem. E Sam começou a me dizer: "Você é tão linda sem maquiagem. Eu gosto tanto da sua pele. Não usa mais maquiagem." Toda vez que eu colocava maquiagem, ele falava que a maquiagem deixava a pessoa feia, que eu era mais bonita de cara lavada. Eu estava sendo manipulada ali sem perceber. E o que eu fiz? Parei de usar maquiagem. Eu tinha cabelo comprido no passado, mas quando conheci Sam, eu já tinha cabelo curto. Mas ele viu minhas fotos com cabelo comprido e começou a dizer: "Mulher fica muito mais feminina quando deixa o cabelo como seu cabelo era antes. Você estava uma deusa de cabelo longo. Você deveria deixar seu cabelo crescer." Bom, aí já era manipulação número 2. Eu deixei meu cabelo crescer. Eu sempre gostei de usar umas roupas mais curtas, nada curtíssimo, mas um pouca coisa acima do joelho. E Sam dizia: "Vivemos em um mundo muito perigoso." Abrimos o jornal e quantas mulheres são atacadas nas ruas porque usam saias, vestidos acima do joelho. Você não deveria usar roupas assim, é perigoso. Use saias e vestidos até o tornozelo para sua proteção. Essa era a manipulação número 3. E lá estava eu,
de saia e até o tornozelo. Eu sempre bebi socialmente e ele começou a implicar. E eu disse que não iria parar de beber quando eu estava em alguma festa. Porém, as brigas eram tão intensas que eu resolvi não beber na presença dele. Manipulação número 4. O Sam achava um absurdo se eu conversasse com qualquer colega homem do hospital ou na sala de aula, porque para ele uma mulher só deve dirigir a palavra para o homem com quem ela se relaciona. Foram intensas conversas e intensas brigas. Eu pude ver este lado nos últimos 6 meses que passamos a dar plantão diariamente no mesmo hospital. Ainda quando estávamos na universidade como médicos assistentes, somente conhecemos alguém quando convivemos com a pessoa diariamente, ela diz. Gente, eu vou ter que botar meu óculos, peraí. O maior erro da minha vida foi não ter saído desse relacionamento quando ele sutilmente começou a impor essas coisas. Obviamente, quando vemos uma pessoa somente algumas vezes por semana, essa pessoa somente vai mostrar o melhor lado dela. Mas, quando vemos a pessoa todo dia, fica difícil a pessoa manter a fachada. Pouco a pouco esse homem estava me moldando a cultura e a religião dele. Eu não podia usar mais biquíni na piscina e nem na praia. Eu não podia beber vinho, passei a usar saia comprida. Eu não usava mais short, nem regata, para ir num shopping na tarde de verão. Ele não me deixava ir na praia com as minhas amigas, porque tinha homens ali. E eu estaria mostrando meu corpo. Na casa dele, homens e mulheres não se socializavam. Quando eu estava no Brasil visitando meus pais, eu comecei a não sair mais para lugares, porque ele queria ficar somente conversando comigo no telefone durante a noite. Então eu não saía para lugar algum. Eu ficava em casa e em família. Eu não via nada de errado disso. Mas hoje sei que aquilo que eu vivi era um relacionamento controlador e completamente tóxico. Ninguém é uma ilha, você não pode viver sem amigos. Eu gostava de ficar conversando com ele horas. E aí eu deixava de ver minhas amigas. Eu nunca mais fiz novas amizades. Nunca mais eu saí para dançar na noite. Nunca mais eu sentei no barzinho para dar risada. Nunca mais viajei com minhas amigas. Claramente nada disso era normal para uma jovem de 21 anos. Minha vida era praticamente referente a estar com a minha família, ir à faculdade e estar com o Sam. Como ele estava fazendo um período de residência, eu não via mais na faculdade, visto que ele já não estudava mais lá. Mas nos víamos 3 vezes por semana. Eu estava apaixonada e eu não percebia que ele estava me isolando das pessoas. Quando ele me ligava à noite, ele queria que eu descrevesse o meu dia em detalhes. Eu era inocente, eu achava que isso era amor. Mas não, isso era controle. Gente, tem que ver o vídeo que eu coloquei no canal esses dias agora. Manual do relacionamento tóxico. Não perca esse vídeo, muito bom. E fala claramente aqui, ó, o passo a passo do relacionamento tóxico. Tudo que o cara vai fazer com você, eu descrevi lá em etapas e você vai entender quando você ver esse vídeo. Bom, eu vou deixar até no card aqui ou aqui embaixo. Eu vi e conversei diversas vezes com a namorada do irmão do meu namorado. Ela era uma americana cristã. Nos finais de semana, plantão dele, durante o dia, meu namorado, eu e o irmão dele e a namorada, a gente saía muito para comer juntos, andar no calçadão nos dias de verão. Porém, à noite estávamos sempre de volta na casa dos pais dele. Não muito tarde, porque os pais dele não gostavam que ele ficasse na rua até tarde. Normalmente às 10 horas a gente retornava e ficava vendo filme, jogando carta e à meia-noite eu ia embora. E eu achava isso até bonito, porque nos dias de hoje não é comum ver um rapaz acatar as coisas que os pais falam. Para mim aquilo era uma qualidade, mas hoje eu sei que aquilo era manipulação, puro controle dos pais sobre os filhos. Existe muita coisa hoje que eu gostaria, se pudesse dizer para mim mesma anos atrás, eu diria:
Por exemplo, que eu estava vivendo um relacionamento tóxico e também abusivo, porque controle e manipulação é uma forma de abuso psicológico. Eu diria para a jovem Aline que aquele relacionamento estava fadado ao insucesso, visto que quando abandonados, as coisas que gostamos de fazer impostas por uma religião ou por uma determinada cultura, com certeza esse relacionamento não iria prosperar. Um dia meu namorado me disse que o irmão dele iria ficar noivo e seria no sábado seguinte. Me disse para usar uma roupa cobrindo os braços e que fosse na altura do tornozelo, porque os amigos dos pais dele estariam presentes. Era uma festa belíssima, com 3 chefes de cozinha, um da Turquia, um americano e outro da cozinha francesa. O noivado foi feito num clube de elite, era 200 pessoas. Na hora da introdução da noiva, eis que me deparo com uma moça que eu nunca vi na minha vida e pensei, quem é essa moça? Pois 2 dias atrás estávamos juntos na casa dele e a namorada do irmão dele não era a moça que estava ali no noivado. Vocês entenderam, né? Sam me explicou que aquela moça, os pais dele haviam trazido da Turquia para casar com o irmão dele. Ele estava namorando Jaqueline por 3 anos. Sam disse que os pais dele disseram que o relacionamento com Jaqueline não daria certo. Então, eles viajaram para a Turquia e encontraram essa moça, que é de uma família muito rica. O irmão conversou com ela por telefone algumas vezes, trocaram fotos, se viram no FaceTime e marcaram a data do casamento. Eu não tinha palavras para expressar o que eu estava sentindo. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a ex-namorada do irmão dele, dizendo se ela sabia que o namorado dela tinha ficado noivo na noite anterior. E ela me disse que no dia do noivado dele, ele deu um telefonema para ela e disse para ela que o relacionamento estava acabado porque ele iria ficar noivo naquela noite. O mundo dela caiu. Ela me disse que iria acontecer a mesma coisa comigo. Contei para minha família o que ocorreu. Meus pais imediatamente me disseram para encerrar o meu namoro com ele. Disse para minha mãe que meu namorado jamais faria isso comigo e que ele não era como o irmão dele. Meu pai disse que quem vai decidir com quem ele vai se casar é a família dele. Eu estava tão apaixonada, eu não tinha intenção nenhuma de terminar o meu namoro. Mas meus pais estavam convencidos que meu namorado não era a pessoa que eu achava que ele fosse. Então resolvi conversar com meu namorado a respeito disso. Meu namorado, percebendo que eu estava em conflito se continuava ou não com ele, resolveu que no final daquele dia, não sei, resolveu no final daquela conversa que nós deveríamos viajar juntos. Eu fiquei chocada, porque a gente nunca tinha viajado sozinho. Apesar dele ter ficado 3 semanas no Brasil, né? A gente ainda não tinha tido relação sexual e eu era virgem. Ele me disse para não comentar nada com meus pais, que iríamos para a praia. E ele não contaria também para os pais dele. Então ninguém contaria nada para ninguém. Bom, ficamos num hotel lindíssimo. E pela primeira vez, né, tivemos uma relação sexual. Sam disse que era a primeira vez dele também. Eu tinha 23 e ele 27. E daquele dia ele começou a ir para o meu apartamento após as aulas, né, pra gente ficar junto. Um belo dia eu descobri que eu estava grávida. Contei a Sam. Ele me mandou imediatamente abortar. Eu disse que não faria isso. Ele disse que eu traria vergonha para ele e para a família dele. Eu categoricamente disse que eu não faria um aborto. Eu tomava pílula anticoncepcional regularmente. Porém, devido à enxaqueca crônica, eu tomo diariamente uma medicação chamada topiramate, que é usada em caso de epilepsia,
e também em caso de dor de cabeça crônica. Essa medicação, ela acabou interferindo o uso da pílula anticoncepcional. Bom, Sam disse que não poderíamos ter aquela criança. Falava que iríamos casar um dia, ter nossos filhos, mas não naquele momento. Eu disse que não faria o aborto. Eu não havia contado aos meus pais ainda. Com certeza eles ficariam desapontados comigo. Quando eu estava com 10 semanas de gravidez, Sam terminou comigo o namoro, dizendo que eu traria vergonha para a família dele. No dia do término do namoro, ele me disse coisas cruéis. Disse que os pais dele escolheriam com quem ele iria se casar pela simples razão que eu jamais seria moldada 100% como uma mulher muçulmana, porque eu sou muito independente e os pais dele sabiam disso. Ele me disse: todas as vezes que você ver uma moça não muçulmana casada com um homem muçulmano, você pode ter certeza ela já parou de beber, já parou de fazer tudo que ela costumava fazer no país dela. E então é por isso que o relacionamento deu certo, porque ela não faz mais nada do que ela fazia antes. Em suma, a pessoa se torna alguém que ela não é. E a gente sabe que é assim mesmo, né, gente? A gente que acompanha tantas histórias aqui nos canais do YouTube, a gente sabe que é por aí mesmo que a coisa funciona. Ele continuou dizendo: meus pais sabem que você parou de fazer algumas coisas, mas eles acham que você não vai conseguir ficar sem fazer certas outras coisas para o resto da vida. Agora você entende por que meus pais escolheram uma noiva turca para o meu irmão casar? Enfim, eu pensei que meu mundo havia desmoronado, mas mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Eu disse que se ele era covarde, que não sabia impor-se diante das regras culturais impostas a ele, que eu não precisava dele para nada. Eu não estava no meu período de residência, mas eu tinha algumas classes onde eu tinha que encontrá-lo, no hospital da universidade. Eu mudei de horário no hospital porque eu não queria encontrá-lo. Toda semana ele continuava mandando muitas mensagens pedindo para que eu abortasse. Contei aos meus pais da gravidez, eles reagiram bem, aceitaram. Meus pais telefonaram para os pais dele, pedindo que me convencessem. Seus pais, calma. Os pais de Sam telefonaram para os pais dela, pedindo para que eles me convencessem a não ter a criança, alegando que eu não poderia casar com o filho deles, porque eu jamais me adaptaria à cultura turca e eu teria que mudar o meu modo de vida praticamente todos. E eles sabiam que isso não ocorreria comigo. Falaram que eu teria grandes problemas no futuro, eles teriam grandes problemas no futuro para arrumar uma moça para se casar com Sam, já que ele teria um filho fora do casamento, e isso não era bem visto à sociedade. Uma vez que você praticou um ato considerado haram, pecado, né? Meus pais disseram aos pais de Sam que eu era uma pessoa adulta, capaz e responsável pelos meus próprios atos. Eles também falaram que me criariam com altos valores morais e a minha gravidez não os envergonharia. Por isso não fazia menor aos olhos deles, pois o amor deles por mim era um amor incondicional e uma criança nascida fora do casamento não define o caráter de quem eu sou. Decidi que continuaria estudando nos Estados Unidos, mas eu iria para o Brasil no 5º mês de gravidez e retornaria aos Estados Unidos com meu bebê quando ele fizesse 6 meses. No 5º mês de gravidez eu tinha comprado o enxoval completo do meu filho. Eu iria embarcar para o Brasil no dia 20 de dezembro de 2015. Sam continuou incessantemente dizendo que me amava, pedindo por abortar, disse que tentaria convencer os pais dele que deveríamos casar. No dia do meu embarque, Sam veio até o meu apartamento, sem me avisar. Ele chegou com uma cesta de presente de coisas para beber. Trouxe uma caixa imensa de chocolates, trouxe frutas,
disse para eu comer na viagem e suco de manga que eu amo. Ele disse que queria conversar comigo. Ainda faltava 3 horas para eu sair para o aeroporto. Sam disse que realmente me amava, que queria ficar comigo e queria convencer os pais dele a aceitarem nosso casamento. Que ele iria me visitar no Brasil antes da criança nascer e que ele estaria lá para o nascimento do filho. Umas horas após Sam ter chegado, eu comecei a sentir um sono absurdo e eu tive a impressão que eu apaguei. Acordei no meu quarto e Sam ao meu lado. Ele disse que minha pressão havia caído, minha pulsação estava baixa e que eu tinha desmaiado. Ele me levou para o quarto e me disse que eu provavelmente não estava me alimentando corretamente. Insistiu que eu comesse algo antes de embarcar. Pegamos um sanduíche a caminho do aeroporto. Ele parecia arrependido de ter me abandonado. Ele fez muitas promessas. Ele me deixou na entrada do aeroporto e foi embora. Ele me disse que telefonaria para mim no dia seguinte e queria falar com os meus pais. Bom, falei com meus pais pelo telefone antes de embarcar e contei que o Sam havia me levado no aeroporto. Contei que eu havia passado mal minutos antes. Meus pais disseram que eu deveria talvez mudar a passagem se eu não estava me sentindo bem, mas eu disse que já estava tudo ótimo. Uma hora antes do meu voo, eu comecei a sentir algo terrível no meu corpo. Comecei a sentir fortes dores na minha barriga, um calor enorme, meu rosto ficou completamente vermelho. Parecia que eu estava pegando fogo. Minha visão estava embaçada e eu comecei a andar desnorteada. Tentei chegar ao balcão perto ao embarque e eu apenas disse, por favor me ajude, eu estou passando mal e eu estou grávida, e eu caí no chão. Acordei numa sala com paramédicos, médicos e oficiais da imigração e me perguntaram se eu estava carregando alguma droga dentro de mim. Eu disse que não. Eles diziam que iriam fazer um raio-x para verificar. Aí eu disse que eu não poderia fazer raio-x porque eu estava grávida. Eu era muito magra, eu não aparentava estar grávida. As dores só foram piorando muito e eu comecei a sangrar. As dores eram alucinantes. E nesse momento disseram que teriam que me levar para um hospital. Ao chegar no hospital, um ginecologista veio me ver e meu estado era bem debilitado. Minha visão estava bem embaçada, eu estava vomitando, eu sentia dores. A ginecologista me examinou, ela saiu da sala e após 1 hora ela retornou e ela me disse, você tentou abortar seu bebê? Eu disse não e ela disse que tinha sido encontrado 4 pílulas abortivas dentro da minha vagina e também cocaína. Eu disse para ela do que ela estava falando, pois eu não sabia, pois eu não tinha colocado nada dentro de mim. E ela me disse que era melhor que eu confiasse nela e dissesse a verdade. Eu disse que eu não tinha feito absolutamente nada daquilo. Falei para ela que eu estudava medicina. Ela me disse para contar tudo o que tinha ocorrido comigo desde a hora que eu acordei. Após contar para ela tudo que ocorreu durante o meu dia, contei a parte que eu desmaiei e acordei depois disso, Depois disso, perdi a consciência no hospital, tive uma hemorragia muito séria, uma parada respiratória, fui entubada e quase morri. Acordei 3 dias depois. Quando acordei, meus pais já estavam comigo. Eu havia perdido meu bebê. Meus pais esperaram minha recuperação para que fosse feito o velório do meu filho. A polícia informou que Sam, quando foi até minha casa, me deu um suco para beber com tranquilizantes e eu dormi. Ele então colocou dentro da minha vagina as pílulas abortivas junto com a cocaína. Ele não contava que o efeito fosse tão rápido. As pílulas abortivas deveriam fazer efeitos após 6 horas. Então eu já estaria em pleno voo para o Brasil e não mais em território americano, colocando assim a minha vida também em risco. Porém, a polícia americana foi acionada rapidamente pelo hospital. As provas recolhidas no meu apartamento provaram que ele utilizou um antiabortivo e as impressões digitais dele e da mãe dele foram encontradas na caixa de medicação encontrada no meu apartamento. A caixa estava na lixeira coberta com papel toalha. Sam imaginou que a nova aluna que fosse ocupar aquele quarto descartaria o lixo. Bom, gente, verdadeiro pesadelo, né? Mas
para vocês terem uma ideia até onde é capaz de acontecer essas coisas. Aí ela diz o seguinte, não se esqueça que essa carta foi lida na corte no dia do julgamento, tá? Sam, agora me dirijo as minhas palavras para você. Eu fiz questão de contar à juíza e aos jurados a minha história com minhas próprias palavras, para que eles possam ter a noção da dor que você me causou, do crime que você cometeu. 5 anos após o ocorrido, eu voltei a fazer coisas simples que você disse que a sua religião proíbe mulher. Hoje eu bebo meu vinho quando eu quero, coloco meu biquíni, ando na praia sem neura, recebo na casa dos meus pais quando vou ao Brasil meus amigos que fiz após a nossa separação, desfruto de tardes de verão na beira da piscina com os meus amigos, sem estar coberta dos pés à cabeça como eu tinha que estar na sua casa quando tinha homens. Visto meu short, posso ir para onde eu quiser, posso usar minhas saias curtas, converso com meus colegas médicos no hospital sem medo algum de que você irá aparecer e dar aquele show de ciúme só por eu estar falando com um homem. Eu estou fazendo coisas triviais. Eu me dei conta após nossa separação como fui manipulada para não fazer nada disso que acabei de falar. Me sinto aliviada de não ter casado com você, porque esse estilo de vida que vocês levam eu jamais aceitaria levar. Eu não iria me tornar a sombra de um homem em nome de casamento nenhum. Eu jamais iria mudar minha essência para satisfazer você. As imposições culturais suas ou dos seus pais. Em um ponto, seus pais têm razão. Eu não deveria viver esse estilo de vida para sempre. Eu mudei muitas coisas na minha vida por sua causa. Eu era uma jovem ingênua de 21 anos e apaixonada, mas hoje eu tenho 26 e com a maturidade eu aprendi que um homem na minha vida tinha que agregar algo na minha vida e não me transformar numa pessoa que eu não sou. Prestem bem atenção nessa frase. Um homem tem que agregar algo na sua vida e não querer te transformar numa pessoa que você não é. Eu encontrei esse homem íntegro com quem me casarei em junho de 2020. Um homem dotado de todos os valores morais que você não possui. Seus advogados tentaram de todas as formas justificar o ato praticado por você e pela sua mãe, dizendo que você foi criado diante de uma religião onde o relacionamento entre um homem e uma mulher deveria ser apenas conversar e sem ter nenhum contato físico. Esse relacionamento deveria ser já com o intuito de casar desde o início e os planos sendo discutidos para o casamento desde o início, já que namoro não existe no Islã. Quer ter um filho fora do casamento é um pecado grave e que estas ordenanças são muito radicais para os dias de hoje, que você entrou em pânico diante dessas regras e praticou tal ato criminoso contra mim. Isso os advogados dele querendo usar a favor dele, né, gente? A justificativa do seu advogado é patética. Sam, espero que o tempo que você passará na prisão faça você refletir o que você é, um ser desprovido de caráter, de empatia e de qualquer respeito. Que você desenvolva algo dentro de você chamada empatia. Que você se torne uma pessoa do bem, porque claramente você é uma pessoa do mal. Eu fui enganada e eu me enganei quanto a você. Você é um ser desprezível, totalmente destituído de valores morais. Enquanto seu pai, que é um homem de negócios, vende diamantes, ele foi só capaz de produzir um ser como você, uma pedra bruta, enquanto eu sou filha de um homem que salva vidas e ele foi capaz de produzir eu, uma joia rara. Você pode ver que há muitas diferenças entre nós. Enquanto eu estou salvando vidas de bebês e crianças em geral, você escolheu tirar a vida de um bebê inocente, seu próprio filho. Enquanto eu vivo numa sociedade que preza o livre-arbítrio, onde não há punição pelas escolhas pessoais de uma namorada ou uma esposa,
Você vive numa cultura totalmente dominadora, cheia de regras, ditadas pela família, mas isso não o exime dos atos praticados contra mim e contra meu filho, visto que você é um adulto. Eu creio piamente que não existe a cultura certa ou a cultura errada, a religião certa ou a religião errada. Mas eu aprendi que determinadas culturas jamais deveriam ser misturadas, uma vez que determinadas culturas diferem em absolutamente tudo, a começar pelo livre-arbítrio, pelo direito de expressão, sociedade onde mulheres são tratadas como subalternidade. A cultura que você vive, Sam, não cabe no mundo ocidental onde eu fui criada. Você deveria ter relacionamentos com alguém da sua própria cultura. E eu não deveria ter namorado alguém que tivesse imposto tantas regras para mim. Você me moldou por um tempo para ser uma pessoa que sua cultura queria que eu fosse, mas mesmo assim ainda não foi o suficiente. Eu não era suficientemente boa para sua família, porque segundo você e sua família, eu era muito independente. Porque cedo ou tarde eu me rebelaria e eu iria me opor às suas regras. Então melhor era trazer alguém da Turquia que já viria moldada. Aprendi fazendo terapia que quando mudamos nossa essência por causa de um homem, nós perdemos a nossa própria individualidade. Sam, enquanto você levará uma vida de parasita dentro de 4 paredes aqui na prisão, fazendo a mesma coisa repetitiva, vivendo no meio de milhares de homens, eu continuarei trabalhando como pediatra e cirurgiã, salvando vidas. Para você ser convicto, era necessário meu testemunho. Mas eu estava tão destruída psicologicamente. Eu não queria vê-lo nunca mais na minha vida. Eu estava disposta a não pisar mais o pé na corte para testemunhar contra você. Porém, a doutora Sandra me convenceu do contrário. Ela me disse: Aline, a cada 4 minutos uma mulher sofre violência doméstica nesse país. E a gente está falando dos Estados Unidos, tá, gente? A cada 8 segundos, uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. Eu sei que você está destruída emocionalmente, mas por favor, reconsidere a sua decisão. Faça isso em memória das vítimas que perderam a vida devido à violência doméstica. Faça isso em memória do seu filho. Faça isso em memória de tantas outras que ainda vão perder a vida. Reconsidere. Então eu fui assistir a uma palestra que ela deu. Lá eu chorei muito e lá eu ri muito. Mudei totalmente minha visão a respeito de abuso. Doutora Sandra me disse: você é uma sobrevivente de abuso. Não tem que carregar essa culpa nem essa vergonha. Isso não pertence a você. Porque essa culpa pertence somente ao perpetrador. Nada do que você fez ou falou deu causa ao abuso infligido, porque não há justificativa para o abuso. Abuso é uma escolha deliberada do abusador. Eu ouvi coisas que mudaram completamente minha visão, pois eu carregava uma vergonha dentro de mim, porque eu fiz uma péssima escolha na minha vida, e essa escolha me trouxe consequências terríveis. Minha psicóloga também me disse: Aline, um homem, quando ele te amar, ele jamais vai tentar mudar a sua essência, porque ele vai amar você com suas diferenças. Antes eu tivesse visto tudo isso de uma forma mais clara, e isso teria me poupado tanto sofrimento. Antes eu soubesse disso, eu não teria me defrontado com esse monstro que hoje está aqui na minha frente. Antes eu soubesse disso, eu não teria que ter enterrado meu próprio bebê. Eu espero que a pena máxima da prisão perpétua seja dada para você. Porém, um caso assim talvez não seja. Mas aproveite os anos que você terá em liberdade. Se divirta muito, porque serão os últimos dias em vida que você terá de prazer. Porque eu não tenho dúvida que em alguns dias você viverá, não nesse plano, mas na eternidade. Serão dias de pranto e lamentação, pois você queimará no fogo do inferno. Mesmo que a justiça humana tenha certa misericórdia de você,
com certeza Deus não terá. Eu enterrei meu baby boy e nunca saberei se ele tinha olhos azuis como os meus. Eu amei quando ele era ainda um embrião dentro de mim. O meu amor por ele cresceu com o passar dos dias, dos meses. Fiz muitos planos para meu filho. Pensei como eu me sentiria vendo ele indo para a escola a primeira vez quando ele tivesse 6 anos. Imaginei ele terminando a high school aos 18, ingressando na faculdade, namorando, casando, tendo filhos, mas nada disso vai ser possível porque uma pessoa monstruosa como você cruzou meu caminho e mudou o curso da minha história. Você não pensou 2 vezes em fazer tamanha maldade com alguém que era sangue do seu sangue. Como você foi capaz de matar seu próprio filho? Meu pai sabiamente disse que eu jamais encontraria essa resposta porque dentro de mim não existe essa maldade. Somente pessoas desprovidas de qualquer senso de moralidade poderá responder essa pergunta. Eu tive em meus braços meu menino, eu o beijei e eu o abracei, mas nossos olhares não puderam se cruzar porque os olhos dele foram fechados para sempre, assim que ele chegou nesse mundo. Ele era ainda um feto, com 5 meses, mas ele era um ser humano. Todos nós um dia iremos morrer, porém não cabe a você escolher a forma ou o dia que alguém vai partir. Bom, encerra aqui com uma frase de Michael Jr. Fox. A dignidade de alguém pode ser atacada, vandalizada e cruelmente zombada, mas não pode ser tirada a menos que seja rendida. Sam, você atacou, vandalizou, cruelmente zombou da minha dignidade, mas você não conseguiu tirá-la, por uma simples razão. Sou como pássaro fênix. Cada vez que eu morria, porque morri muitas vezes com a minha dor, eu entrava numa alta combustão e, passado algum tempo, eu ressurgia das minhas próprias cinzas. Eu sou uma sobrevivente de um abuso. Eu sou uma mãe que foi privada de segurar o próprio filho. Eu sou uma médica que todos os dias entrego aos braços de muitas mães os filhos que tive o privilégio de salvar suas vidas. Eu faço cirurgia para corrigir defeitos físicos graves, proporcionar assim uma vida normal para tantas crianças. Uma vida que meu filho foi privado de ter. Hoje eu sou feliz, estou noiva e certamente eu serei mãe. Olho para você sentado nessa cadeira patético e desprovido de qualquer remorso. E eu repito que mesmo que a lei dos homens tenha misericórdia de você, o meu Deus não terá. Gente, continuando, que acabou a bateria, talvez a luz esteja até um pouquinho diferente. Ela disse: você se orgulhava de ser filho de um homem que vende diamantes. Pobre é você. Eu sou joia preciosa na mão daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E peço a essa corte a pena máxima para Sam. Nenhum dia do Sam na prisão trará meu filho de volta. Mas eu mereço que a justiça seja feita. Meu filho Félix merece que a justiça seja feita. Eu estou aqui hoje como porta-voz daquele anjo que teve a vida ceifada por esse monstro. Então essa foi a defesa de Aline. A defesa não, né? Foi quando ela leu a carta lá no juiz. Gente, a história de Aline poderia ser a história de muitas meninas que nos assistem. Eu sempre falo para vocês que eu não gosto de generalizar nada nessa vida. Mas eu sempre falo para vocês que tem certas religiões que não se misturam. Sabe? Eu sei que tem mulheres que eu conheço até que deram certo, que estão casadas e estão felizes com homens de outras religiões, mas depende muito da pessoa, da cabeça, dos pais, da criação. Isso vai depender de inúmeros fatores. Então, assim, hoje a gente viu a história dela e foi muito o que a gente vê em muitas histórias aqui no YouTube, em muitas histórias que já foram contadas aqui no canal, ou no canal da Dani, ou no canal da Nadi, ou no canal de tantas outras meninas que trazem histórias reais para vocês. A história é sempre a mesma, só muda o personagem. E claro, essa infelizmente tivemos um final bem infeliz, né, do que ele fez. Sim, ele pagou por esse, ele está pagando por esse crime, tá? Então, até onde vai a maldade do ser humano?
Até onde a gente pode confiar? Não estou falando que é porque ele é muçulmano não, tá? Aí já estou falando questão de confiança também, porque temos vários casos também, não só de muçulmanos. Eu acho que é aquela religião, no Islã, eu acho que é aquela coisa de talvez a água e o óleo não se misturam, sabe? Tem certos casais assim que, gente, às vezes não dá. Se um não respeitar a religião do outro, se um não respeitar o espaço do outro, essa coisa não vai dar certo. Então, desde o princípio, vocês têm que começar a ver os sinais. Muitas mulheres veem os sinais, às vezes, como achando que é ato de amor. Nossa, ele está apaixonado por mim. Nossa, ele tem um carinho por mim, ele tem uma proteção por mim. Mas muito cuidado. Porque muitas vezes isso não é carinho, isso não é proteção, isso é controle. São homens que já querem controlar a vida de vocês. E eu não estou falando só dessa religião, tá, gente? Estamos falando geral. Se você vê que o homem já quer controlar a sua vida lá no início, muito cuidado. Muito cuidado. Porque o que pode vir é isso aí, entendeu? Infelizmente a Aline, né, não teve um final feliz, ela não teve, né, ela não teve aí algo bom, né, que aconteceu. Ela acabou perdendo o filho dela pelas mãos do próprio pai do filho dela, uma religião que se diz tão temente a Deus, tão assim, e acabaram acontecendo isso. Vocês viram que são famílias ricas, são famílias de um poder aquisitivo alto, onde talvez o dinheiro fale mais alto. Não sei se é melhor ou pior muitas vezes, porque, né, bom, vocês ouviram a história. E é uma história para você parar e pensar. Não só, igual eu vou voltar a falar, não somente do lado visto pela religião, mas um geral, né, em histórias de relacionamentos abusivos, tóxicos. Tem muitas coisas ali que eu acho que vocês podem levar para a vida, ouvir e pensar, nossa, mas peraí, eu também tô passando por isso, mas peraí, o meu também tá assim. E claro, ali na questão dela da religião, vocês viram o casamento do irmão, que já, né, deu lá o pé na bunda da noiva, da namorada, um dia antes dele casar. E nós já vimos isso várias vezes por aqui, não vai ser a primeira e infelizmente também não vai ser a última história que a gente ouve sobre isso. E isso é preocupante, é triste, porque a internet está aí bombando e cada dia mais são mais mulheres se envolvendo com homens, né, de outras religiões, de outros países, sem ao menos conhecer a fundo aquela religião, sem ao menos conhecer a fundo onde ela está entrando. Porque, claro, tem pessoas que, né, se deram bem, se deram certo? Tem. Mas, infelizmente, eu acho que o caso de que deu errado ainda é muito maior do que os que deram certo. É triste isso. Mas a doutora Sandra tem muitos casos de brasileiras aqui nos Estados Unidos que a gente vai contar para vocês, né? As que liberarem pra gente contar, a gente vai estar contando aqui no canal, porque eu acho que vocês têm que saber, vocês têm que ver que, né, nem tudo é um conto de fadas, nem tudo são flores. Aqui no canal a gente tem tentado cada vez mais abrir a mente de vocês, abrir os horizontes, para que vocês enxerguem, eu também, né, todos nós, que a gente enxergue melhor tudo, para que a gente não fique, né, só, olhando aquele mundinho. A gente tem que olhar em volta, tem que olhar um todo, e com isso a gente fazer nossos filhos prestar atenção, nossas filhas, filhos, porque também tem mulher abusiva, não tem só homem abusivo, né? Sabe, ensinar para eles, olha, presta atenção nos sinais, fica de olho, fica assim. Ou você, que é sua mãe, talvez conheceu a internet agora, temos muito caso de filhas que me pedem ajuda, as mães, às vezes aposentadas, conheceram a internet agora, e elas acabam entrando num ciclo também de conhecer homens de outras culturas, de outros países, e a gente sabe que esses homens de outros países, turcos, Índia, Marrocos e tal, eles adoram conversar com mulheres mais velhas. Não tô falando que é todos, tá, gente? Não vou generalizar, mas muito deles vê nisso uma forma, talvez, deles também melhorar de vida, deles saírem lá da onde eles estão. Então,
todo cuidado é pouco, muito cuidado. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado alguma coisa, né? Eu gosto sempre de todos os vídeos meus que vocês tenham tirado algum aprendizado deles, tá bom? Um super beijo, doutora Sandra, muito obrigada aí pela história, por ter mandado pra gente, por ter traduzido, porque essa carta estava toda em inglês, tá, gente? Então, muito obrigada. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!